Fala, meu querido, minha querida estudante, saudações! Vamos para o quarto vídeo da nossa playlist de dinâmica impulsiva. Eu sou o seu professor Alex Silva e vamos hoje falar de impulso. Então segura esse impulso aí. Os dias são naturalmente mais longos. E o que a gente fazia? Dava um empurrãozinho no fuso horário, Bem, é claro que o empurrãozinho que nós vamos falar aqui não é bem esse empurrãozinho não, mas cá entre nós, ficou cômico, não tinha nem como não colocar, né? Vamos lá, impulso de uma força. Nós estamos acostumados a ver e não saber que vemos, muitas vezes, o impulso por aí. Quando alguém é tirado do repouso, ou alguma coisa é tirada do repouso, ou quando já está em movimento e tem seu movimento alterado, é porque uma força resultante agiu sobre ela. E essa força resultante produziu um impulso. Beleza? Então o impulso ele é dado pela seguinte expressão. É uma grandeza vetorial, né, representada pela letra I, e dado pela seguinte expressão. O impulso é a força vezes o intervalo de tempo que ela ficou agindo sobre o objeto, a pessoa, alguma coisa assim. Vetorialmente, porque é uma grandeza vetorial, a gente coloca os vetores aqui em cima do impulso e da força. O tempo não é vetor, o tempo é só uma quantidade. Bom, tirando a parte vetorial, a gente fica com o módulo do impulso, que é a força, o módulo da força, né, o valor, vezes a variação do tempo. Ou seja, quanto tempo ela ficou agindo sobre aquele objeto ou aquela coisa. Bem, a unidade para se medir o impulso no sistema internacional, né, a unidade do impulso, ela é, então, a unidade de força no sistema internacional é o Newton, vezes a unidade de tempo, que no sistema internacional é segundo. Então é Newton vezes segundo. Vamos usar um exemplo? Bem, olha só. Qual o impulso produzido por uma força de 20 newtons? Então aqui está o valor da força, é de 20 newtons, que age sobre um objeto durante 4 segundos. O intervalo de tempo que ela age em contato com o objeto é de 4 segundos. E a gente quer saber o valor do impulso. Bem, a gente já pode escrever que impulso é igual força vezes o intervalo de tempo. Logo em seguida nós já substituímos. Impulso é igual a força, que é de 20 newtons, vezes o intervalo de tempo, que foi de 4 segundos. Então o impulso tem o valor de 20 vezes 4, 80, e a unidade é o Newton vezes segundo. Pronto. Beleza. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Determine o valor do impulso de uma força em um contato com um objeto cujo comportamento está registrado no gráfico abaixo. Bem, o gráfico mostra que a força inicialmente tem o valor de 3 newtons e depois ela avança para 7 newtons. Observa que esse gráfico tem força no eixo vertical, tempo no eixo horizontal. Então esse comportamento aqui é a força aumentando enquanto o tempo também aumenta, o tempo passa. Não dá para jogar na nossa fórmula de cálculo do impulso que nós já vimos agora, porque impulso é igual força vezes o intervalo de tempo, porque a força está mudando. Se a força está alterando o seu valor, e aqui só tem um valor para a força, então não dá para usar. Qual o valor que eu vou escolher aqui? 3, 3.1, 3.2, 4, 5, não dá para saber. But, toda vez que nós temos um gráfico, e uma grandeza no eixo vertical e outra no eixo horizontal, se nós multiplicarmos essas grandezas, força, nesse caso, vezes o tempo, o resultado desse produto é numericamente igual à área formada pela figura do gráfico. Em alguns casos, não dá nada de interessante quando você multiplica. É o quê? Nesse caso específico, dá. Ainda bem. Se eu multiplico força por esse intervalo de tempo, eu tenho justamente o impulso. Então eu posso calcular a área no gráfico e dizer que o valor da área é igual ao valor do impulso. Que área é essa, Alex? Bom, vamos lá. Você pega de onde a força começa e vem até
o eixo horizontal, de onde a força termina e vem até o eixo horizontal. E aí você tem uma figura que está formada aqui pelo eixo, pelos dois traços que eu acabei de fazer e pela reta vermelha que indica o comportamento da força. Essa figura, ela é um trapézio. E aqui dentro eu tenho justamente, dentro desse trapézio todo, essa área me dá impulso. Bom, o trapézio tem dois lados paralelos, que nós chamamos de base maior e esse daqui de base menor. Quais os valores dessas duas bases? Essa base vale 7, vou colocar só os números que eu estou falando de área, e essa base vale 3, olha o tamanho dela aqui. Daqui do 2 até o 8, nós temos a altura desse trapézio, que nesse caso vale 6, de 2 até 8. Bem, o impulso, ele é numericamente igual à área. Tá? Numericamente igual à área. E, nesse caso, o impulso, então, ele vai ser base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, porque essa é a área do trapézio. O impulso, então, será base maior, 7, mais base menor, 3, vezes a altura, 6, dividido por 2. O impulso, então, será de 7 mais 3, vai dar 10, vezes 6, dividido por 2. Posso simplificar aqui, ó, dividir por 2 e dividir por 2, que vai dar 3. Desse modo, eu posso vir aqui e colocar aqui o impulso é de 10 vezes 3, que vai dar 30. É preciso que eu já saiba a unidade do impulso, e nós já sabemos, 30 newtons vezes segundo. Beleza? Tranquilidade? E aí, o que você achou? Gostou? Achou legal? Deu para entender? Conseguiu entender? Escreve aqui embaixo se você entendeu. Se não entendeu, escreve aqui qual sua dúvida. Não se esqueça de, dar aquela fortalecida aí, curte aí se você não curtiu ainda, comenta, se inscreve no canal e, recomenda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo para alguém, beleza? Dá uma força aí pra gente continuar botando conteúdo relevante aqui para você. Querido, querida, aquele abraço.